Profetas e Reis, capítulo 1. Salomão. No reinado de Davi e Salomão, Israel tornara-se forte entre as nações, e tivera muitas oportunidades de exercer poderosa influência em favor da verdade e do direito. O nome de Jeová era exaltado e tido em honra, e o propósito para o qual os israelitas haviam sido estabelecidos na terra da promessa dir-se-ia estar a alcançar seu cumprimento. Barreiras haviam sido derribadas, e os pesquisadores da verdade, vindo de terras pagãs, não retornavam insatisfeitos. Produziram-se conversões, e a igreja de Deus na terra se ampliava e prosperava. Salomão foi ungido e proclamado rei nos derradeiros anos de seu pai Davi, o qual abdicara em seu favor. Os primeiros tempos de sua vida foram promissores, e era a propósito de Deus que ele fosse de força em força, de glória em glória, aproximando-se cada vez mais da semelhança do caráter de Deus, inspirando assim seu povo a cumprir sua sagrada incumbência, como depositários da divina verdade. Davi sabia que o elevado propósito de Deus para com Israel só se realizaria se dirigentes e povo procurassem, com incessante vigilância, atingir a norma estabelecida para eles. Ele sabia que para que seu filho Salomão correspondesse à confiança com que Deus se agradara em honrá-lo, o jovem governante não devia ser meramente um guerreiro, um estadista, um soberano, mas um homem forte, bom, um ensinador de justiça, um exemplo de fidelidade. Com terno fervor, Davi exortou Salomão a ser varonil e nobre, e mostrar misericórdia e magnanimidade a seus súditos, e em todo o seu trato com as nações da terra, honrar e glorificar o nome de Deus e tornar manifesta a beleza da santidade. As inúmeras experiências probantes e notáveis pelas quais Davi passara durante o curso de sua vida haviam-lhe ensinado o valor das mais nobres virtudes e levaram-no a declarar a Salomão em suas instruções no leito de morte: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. 2 Samuel capítulo 23, versos 3 e 4. Oh, que oportunidade a de Salomão! Tivesse ele seguido a instrução divinamente inspirada de seu pai, e seu reino teria sido um reino de justiça, tal como o descrito no Salmo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça, e aos teus pobres com juízo. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Os reis de Seba e de Sabá oferecerão dons. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Na juventude, Salomão fez sua a escolha que fizera Davi, e por muitos anos andou em retidão. Sua vida marcada com estrita obediência aos mandamentos de Deus. Logo no início do seu reinado, foi ele com seus conselheiros de estado a Gibeon, onde ainda estava o tabernáculo que havia sido construído no deserto, e ali
uniu-se aos seus conselheiros escolhidos, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais, em oferecer sacrifícios a Deus e em consagrar-se plenamente ao serviço do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 2. Compreendendo alguma coisa da magnitude dos deveres relacionados com o ofício real, Salomão sabia que os que levam pesados fardos precisam buscar a fonte de sabedoria para orientação, se desejam desempenhar suas responsabilidades de maneira aceitável. Isto levou a encorajar seus conselheiros a se unirem com ele em sinceridade, a fim de estarem seguros da aceitação de Deus. Acima de todo o bem terrestre, o rei desejava sabedoria e entendimento para a realização da obra que Deus lhe havia dado a fazer. Ele ansiava por acuidade mental, largueza de coração, brandura de espírito. Naquela noite, o Senhor apareceu em sonho a Salomão e disse: "Pede o que quiseres que te dê." Em sua resposta, o jovem e inexperiente príncipe deu expansão a seu sentimento de desamparo e seu desejo de auxílio. "De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai", disse ele. "Como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo?" E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. "Porquanto pediste esta coisa", disse Deus a Salomão, "e não pediste para ti riquezas, e nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as suas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias." 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 14, e 2 Crônicas, capítulo 1, versos 7 a 12. Deus prometeu que, assim como fora com Davi, seria com Salomão. Se o rei andasse perante o Senhor em retidão, se fizesse o que Deus lhe havia ordenado, seu trono seria estabelecido, e seu reino seria um meio de exaltar Israel como gente sábia e entendida, à luz das nações ao redor. A linguagem usada por Salomão quando em oração a Deus, diante do antigo altar de Gibeon, revela sua humildade e forte desejo de honrar a Deus. Ele sentia que sem o divino auxílio para desincumbir-se das responsabilidades impendentes sobre si, estaria tão ao desamparo como uma criancinha. Sabia que lhe faltava discernimento, e foi o senso de sua grande necessidade que o levou a buscar de Deus sabedoria. Em seu coração não havia aspiração egoísta de conhecimento para que se pudesse exaltar sobre outros. Ele desejava desempenhar fielmente os deveres que lhe foram impostos, e escolheu o dom que seria o meio de levar seu reino a glorificar a Deus. Salomão nunca foi tão rico, ou tão sábio, ou tão verdadeiramente grande, como quando confessou: "Sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar." Os que ocupam hoje posições de responsabilidade devem procurar aprender a lição ensinada pela oração de Salomão. Quanto mais alta a posição que o homem ocupa, quanto maior a responsabilidade que tem de levar,
mais ampla será a influência que exerce e maior sua necessidade de dependência de Deus. Deve lembrar-se sempre que, com o chamado para o trabalho, vem um chamado para andar circunspectamente perante seus companheiros. Deve ele permanecer ante Deus na atitude de um discípulo. A posição não dá santidade de caráter. É por honrar a Deus e obedecer a seus mandamentos que o homem se torna verdadeiramente grande. O Deus que servimos não faz exceção de pessoas. Aquele que deu a Salomão o espírito de sábio discernimento está desejoso de repetir as mesmas bênçãos a seus filhos hoje. Se algum de vós tem falta de sabedoria, declara a sua palavra, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. São Tiago, capítulo 1, verso 5. Quando o que leva um fardo opressivo deseja sabedoria mais que riquezas, poder ou fama, não ficará desapontado. Tal pessoa aprenderá do grande mestre não somente o que fazer, mas como fazê-lo de maneira a alcançar a divina aprovação. Por todo o tempo em que permanecer consagrado, o homem a quem Deus dotou com discernimento e habilidade não manifestará anseios por alta posição, nem procurará dirigir ou governar. Necessariamente os homens precisam assumir responsabilidades, mas em vez de disputar a supremacia, aquele que é verdadeiro líder orará por um coração entendido, a fim de poder discernir entre o bem e o mal. A vereda dos homens que estão colocados como líderes não é fácil, mas devem eles ver em cada dificuldade um chamado à oração. Jamais devem deixar de consultar a grande fonte de toda a sabedoria. Fortalecidos e iluminados pelo obreiro mestre, serão capacitados a permanecer firmes contra pecaminosas influências e a discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Aprovarão o que Deus aprova e empenhar-se-ão com todo fervor contra a introdução de princípios errôneos em sua causa. A sabedoria que Salomão desejou acima de riquezas, honra ou vida prolongada, Deus lhe deu. Sua petição por acuidade mental, largueza de coração e brandura de espírito foi satisfeita. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e correu o seu nome por todas as nações em redor. 1 Reis, capítulo 4, versos 29 a 31. E todo Israel temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis, capítulo 3, verso 28. O coração de todo o povo o tornou para Salomão, como se havia tornado para Davi. Ele obedeceram em todas as coisas. E Salomão se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 1. Durante muitos anos, a vida de Salomão foi marcada com devoção a Deus, com retidão e firme princípio, e com estrita obediência aos mandamentos de Deus. Ele promoveu todo o empreendimento importante e manejou sabiamente as questões de negócio relacionadas com o reino. Sua riqueza e sabedoria, as magnificentes construções e obras públicas que ele erigiu durante os primeiros anos de seu reinado, a energia, piedade, justiça e magnanimidade que revelou em palavras e obras, granjearam a lealdade de seus súditos e a admiração e homenagem dos governantes de muitas terras. O nome de Jeová foi grandemente honrado durante a primeira parte do reinado de Salomão. A sabedoria e justiça, reveladas pelo rei, deram testemunho a todas as nações da excelência dos atributos do Deus que ele servia. Por algum tempo, Israel foi a luz do mundo, revelando a grandeza de Jeová. Não era na sua preeminente sabedoria, fabulosas riquezas, ou no vasto alcance do seu poder e fama que repousava a verdadeira glória do início do reinado de Salomão, mas na honra que ele levava ao nome do Deus de Israel, mediante sábio uso dos dons do céu.
Ao passarem os anos e aumentando a fama de Salomão, buscou ele honrar a Deus acrescentando sua força mental e espiritual e constantemente repartindo com outros as bênçãos recebidas. Ninguém compreendia melhor que ele haver sido pelo favor de Jeová que entrara na posse do poder, sabedoria e entendimento, e que esses dons foram-lhe concedidos para que ele pudesse dar ao mundo o conhecimento do Rei dos Reis. Salomão tomou especial interesse pela história natural, mas suas pesquisas não estavam limitadas a um determinado ramo do saber. Mediante diligente estudo de todas as coisas criadas, tanto animadas como inanimadas, adquiriu clara concepção do Criador. Nas forças da natureza, no mundo mineral e animal, e em toda árvore, arbusto e flor, ele via a revelação da sabedoria de Deus, e ao procurar aprender mais e mais, seu conhecimento de Deus e seu amor por ele constantemente aumentava. A divinamente inspirada sabedoria de Salomão encontrou expressão em cânticos de louvor e em muitos provérbios. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. 1 Reis, capítulo 4, versos 32 e 33. Nos provérbios de Salomão estão esboçados princípios de santo viver e elevados intentos, princípios oriundos do céu e que conduzem à piedade, princípios que devem reger cada ato da vida. Foi a ampla disseminação destes princípios e o reconhecimento de Deus como aquele a quem pertencem todo louvor e honra, que fez dos primeiros tempos do reinado de Salomão uma ocasião de erguimento moral, bem como de prosperidade material. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, escreveu ele, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Provérbios capítulo 3, versos 13 a 18. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Provérbios capítulo 4, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Provérbios capítulo 8, verso 13. Oxalá tivesse Salomão em seus últimos anos atentado para estas maravilhosas palavras de sabedoria. Quem dera aquele que declarou: os lábios dos sábios derramarão conhecimento, e que ensinara ele próprio os reis da terra a render ao Rei dos Reis o louvor que haviam intentado dar a um governador terreno. Não tivesse jamais tomado para si com boca perversa, em soberba e arrogância, a glória devida a Deus